em Gálatas capítulo 4, nós estamos dando sequência a uma série de pregações expositivas, e hoje nós estaremos expondo o capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Estaremos tratando acerca da nossa filiação em Cristo Jesus. Que diz a palavra do Senhor. Gálatas 4, verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa fronte mais uma vez e orarmos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha lançar luz à minha mente para que a tua palavra seja exposta com fidelidade. Que o Senhor venha preparar os nossos corações para receber a semente e possamos ter um solo fértil. E que o nome de Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. Que o teu Espírito aplique a tua palavra em nossos corações. E tudo venhamos fazer seja para o louvor da glória de Cristo. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como já disse, nós estamos numa série expositiva na Epístola aos Gálatas. E nós observamos que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos apresentou a verdade de que a lei de Deus, ela não é capaz de nos ofertar a salvação. Ao contrário, ele afirma que sob a prática da lei nós vivermos, nós estaremos condenados, porque nós não temos a possibilidade de conquistar a salvação. Mas ao contrário, nós estaremos sobre a maldição da transgressão da lei. Pelo simples fato de que ninguém, absolutamente ninguém, consegue cumprir a lei de Deus na sua integralidade. Como está registrado em Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em só um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Sabendo disso, podemos ter a impressão que a lei não tem qualquer importância para o cristão. Se ela não pode nos salvar, e se ela nos leva à maldição, por que devemos nos preocupar com a sua exigência, a sua existência e as suas exigências para as nossas vidas? Se é Deus e não a lei que concede a salvação, por que a lei existe? Paulo apresenta que a lei existe para despertar em nós a necessidade de salvação. E como é que a lei faz isso? A lei vai nos provar que somos transgressores da santa vontade de Deus.
E pelo fato de sermos transgressores, nós estamos sobre a maldição, banido da presença de Deus e dos benefícios da comunhão que temos com o Senhor. Portanto, a lei ela tem o papel, a função de nos apresentar as más notícias do Evangelho. A lei nos apresenta que somos pecadores, miseráveis e merecedores da condenação e do juízo eterno, por não sermos capazes de nos salvar pelos nossos méritos e pelos nossos esforços. E além disso, por sermos transgressores da lei de Deus, somos violadores dos estatutos do Senhor. E aos que estão acompanhando a série de exposições, domingo após domingo, percebem que o apóstolo Paulo ele não introduz um novo assunto no capítulo 4. Mas ele permanece tratando do mesmo tema, usando ilustrações diferentes. No domingo passado, na exposição do capítulo 3, dos últimos versos, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele trouxe a figura do aio, que era um servo contratado pelo pai da criança para dirigi-la, para orientá-la até que ela pudesse crescer. No capítulo 4, nos 7 primeiros versos, nós podemos ver que o apóstolo Paulo afirma que a lei é como um tutor e um curador para um filho menor. O tutor e o curador, eles cuidavam dessas crianças herdeiras até que elas chegassem a uma fase adulta e pudessem desfrutar dos seus direitos legítimos. E em todo este contexto, o apóstolo Paulo, ele está perplexo com os crentes da região da Galácia. Porque eles não apenas estavam trocando o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, por outro evangelho, mas também estavam trocando a sua liberdade em Cristo Jesus pela escravidão da lei. E no verso 1 nós já podemos ver que ele diz que o herdeiro, enquanto menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ele faz essa comparação, obviamente, a tratar acerca da liberdade de ação que uma criança pequena possui, se assemelhando ao de um escravo, ou seja, absolutamente nenhuma. E nesta época era muito comum o pai deixar registrado no testamento a nomeação de um tutor e de um curador para direcionar esta criança até a vida adulta, especialmente quando ocorrera a morte prematura dos pais. O verso 2 segue dizendo: mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. F.F. Bruce afirma que na lei romana, até atingir os 14 anos de idade, o herdeiro ficava sob a responsabilidade do tutor. E entre os 15 anos de idade e os 25 anos de idade, ele ficava sob a responsabilidade do curador, que era uma pessoa nomeada pelo praetor urbanus, ou seja, pelo pretor da cidade. Um homem, em tese íntegro, que era responsável por realizar essas nomeações diante do Império Romano, que dominava toda aquela época. Os tutores eram escravos encarregados de cuidar dos menores, enquanto que os curadores gerenciavam as propriedades que eles tivessem até atingir a sua maioridade. Juntamente com o aio, trabalhado no domingo passado,
Eles tinham quase total responsabilidade para a criança. De modo que, para todos os propósitos práticos, a criança, sob o cuidado deles, não se diferenciava em absolutamente nada de um escravo. Mas o verso 3 segue dizendo: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios rudimentares do mundo. O texto faz uma comparação, uma analogia entre o menor herdeiro e a maioridade espiritual que nós alcançamos quando conhecemos Cristo Jesus e somos alcançados pela sua graça. Quando éramos menores, antes de Cristo, os gálatas eram duplamente escravos. Como pagãos, eles adoravam a falsos deuses. Eles prestavam culto em troca de falsas promessas, apontadas por aquelas falsas divindades. Eles viviam tentando conquistar os favores dos deuses. Mas agora, neste contexto específico, com a chegada dos falsos mestres, os mestres judaizantes, os gálatas agora estão sendo levados à escravidão da lei de Deus, pois eles estavam absorvendo os ensinamentos que a salvação, ela estava relacionada ao cumprimento dos ritos da lei judaica. Era necessário a fé, mas o cumprimento de todos aqueles ritos das dietas e todas as ordenanças ali previstas. Eles estavam trocando uma religião pela outra. Eles estavam trocando uma escravidão por outra. E é interessante, meus amados irmãos, que todos nós precisamos ter a plena consciência que não existe condição de neutralidade em nosso coração. Ou adoramos o Deus vivo e verdadeiro revelado nas Escrituras, ou adoramos os ídolos muitas vezes fabricados em nossos corações, que apesar de muitos deles não serem entidades pertencentes a outras religiões, mas nós os acendemos e entronizamos em nossos corações como verdadeiros deuses. Nós estamos muito acostumados em ver e falar e criticar acerca dos deuses de prateleira. Os deuses que são feitos pela mão humana, as imagens visíveis. Mas esquecemos que nós somos especialistas em fabricar deuses que dominam o nosso coração e a nossa vida. E o verso 3 ainda na parte B diz: estávamos escravizados aos princípios rudimentares deste mundo. Isso representa todo o sistema religioso, inclusive o uso da lei, que mantém o homem independente das obras, dos ritos, da observância de algo exterior e não de uma transformação interior e verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No verso 4, o texto segue dizendo: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Está sendo anunciado que Jesus ele entra no cenário da história humana no tempo pré-determinado pelo Pai. Jesus já havia sido prometido, o Messias já havia sido profetizado, porém ele ainda não havia chegado. Havia uma grande expectativa na vinda do Messias e no cumprimento de todas aquelas profecias.
E é interessante que alguns fatores merecem destaques e serem observados naquele contexto da plenitude dos tempos. A época mostra que Deus soberanamente enviou seu Filho Jesus Cristo quando o palco do drama da redenção estava preparado. Naquela época, a língua grega era difundida por todo o mundo civilizado, o que facilitaria a comunicação, a proclamação do Evangelho. Haviam sinagogas nos grandes centros, em vários lugares estratégicos, propiciando que missionários cristãos pudessem alcançar os judeus e os gentios prosélitos, ou seja, eram aqueles que não faziam parte da descendência natural dos judeus, mas que haviam se convertido à religião judaica, e assim passavam-se a ser chamados e conhecidos como os prosélitos. A infraestrutura do Império Romano, abrindo grandes estradas, a paz que pairava naquele tempo, que ficou conhecida como a Pax Romana. Todos os fatores convergiam para a expansão do Evangelho. Os gentios estavam completamente cansados de servir aos velhos deuses pagãos, enquanto os judeus estavam exaustos por tentar e jamais conseguir alcançar a sua salvação através do cumprimento das leis, da Torá e das interpretações que os rabinos davam, que as deixavam ainda mais rigorosas. Depois de um período de quase 400 anos de silêncio, conhecido como período intertestamentário, que vai de Malaquias a Mateus, ao Novo Testamento, nós podemos ver o plano soberano de Deus para cumprir com seus decretos eternos, segundo os seus conselhos. E na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho amado, com um grande propósito para a humanidade. Um ato mudaria a história do calendário mundial. A vinda de Cristo Jesus é um divisor de águas de um período antes de Cristo ou depois de Cristo. Aceitando ou não, abraçando ou rejeitando, a história da humanidade, ela passa a ser dividida no período antes de Cristo e depois de Cristo. O grande evangelista americano Billy Graham, certa vez ele disse que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar nesta terra. E o texto segue dizendo na parte B, do verso 4, acompanhe com sua Bíblia aberta: Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Jesus entrou neste mundo pela porta do nascimento. Ele se fez carne, Ele se tornou-se em tudo semelhante a nós. Ele passou pelas mesmas alegrias, pelas mesmas angústias. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele teve dor. Ele se entristeceu, Ele sofreu, Ele foi tentado, Ele chorou, porém sem pecados. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Igreja do Senhor, é importante nós compreendermos que Jesus, Ele possui duas naturezas distintas: a sua natureza divina e a sua natureza humana. William Hendricks, comentando isso, ele afirma: em sua natureza divina, Jesus não teve mãe,
pois um filho não pode vir antes de sua mãe. Se Maria é mãe de Deus, logo ela veio primeiro que Deus. Conseguinte, Deus não pode ser eterno e pré-existente. Já em sua natureza humana, ele não teve pai, porque foi concebido pelo Espírito Santo. E é interessante que muitas vezes, ao longo da história da cristandade, nós vemos a expressão Maria, a mãe de Deus. E tudo isso originou-se no concílio de Éfeso em 431, depois de Cristo. E prestem bem atenção, a teologia histórica traz muita luz para compreendermos o texto sagrado. E Maria se foi taxada Maria como a mãe de Deus, não com o propósito de trazer glória e honra para Maria, mas ao contrário, para enfatizar a divindade de Cristo e refutar as heresias dos nestorianos que estavam negando a divindade de Cristo. E por que isso é tão importante? Porque Jesus, para ser o nosso Redentor, ele precisava sim ser plenamente homem e precisava sim ser plenamente Deus. Ele precisava ser Deus para oferecer um sacrifício perfeito e de valor inestimável e incalculável para nos libertar do reino das trevas e para nos transportar para o reino da luz. Mas ele também precisava ser homem para nos representar. Já que foi o homem Adão que pecou, um homem devia pagar pelo pecado e entregar a sua vida a Deus em perfeita obediência. É lógico que era de se esperar um redentor que não tivesse pecado. Porque se ele não tivesse a capacidade sequer de se salvar, quiçá ele poderia salvar o povo de Deus. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, o texto sagrado diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Cristo que hoje está sendo celebrado domingo de Páscoa, é um Cristo real, é o Cristo histórico, é o Cristo que se entregou na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo e governa eternamente. O Filho de Deus, ele é pré-existente. Antes de vir ao mundo, ele já existia em glória eterna com o Pai. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele não foi criado, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não teve começo, ele é a origem de tudo e de todos. Ele é co-igual, co-eterno e co-substancial com o Pai. Mas na plenitude dos tempos ele foi gerado. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas o texto segue dizendo, no verso ainda 4, acompanhe, que ele foi nascido debaixo da lei. O Filho de Deus, como o segundo Adão, nasceu para cumprir a lei que o primeiro Adão havia transgredido. Ele não veio para anular, ele não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Ele a obedeceu plenamente, ele a cumpriu em sua totalidade. Ele satisfez plenamente as exigências da lei. Exigências essas que eu e você, quase que diariamente, transgredimos e infringimos, razão pela qual nós merecíamos a condenação eterna. Mas essa foi a obediência ativa de Deus. Ele foi tentado em tudo, como o autor aos Hebreus diz lá em Hebreus 4,15. Mas ele não pecou.
Adão, ele teve toda a liberdade, ele tinha todos os fatores que lhe favoreciam. E ele, como representante da humanidade, ele transgrediu a lei do Senhor. Mas Jesus, ele não obedeceu apenas ativamente ao cumprir a lei de Deus. Ele obedeceu passivamente, ou seja, como nosso representante, como nosso substituto. Jesus, para nos resgatar da maldição da lei, ele se fez maldição em nosso lugar. Não tendo culpa, ele assumiu a nossa culpa. Não tendo pecado, ele assumiu o nosso pecado. E ele sofreu a punição que eu e você merecíamos na cruz do Calvário. Existem estudos que mostram quão terrível foi a dor física que Jesus sofreu. Mas incomparavelmente maior foi a angústia de ter de suportar o cálice da ira santa e justa de Deus sobre a sua vida em decorrência dos nossos pecados. Mas os textos seguem dizendo, no verso 5, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. A natureza altruística, redentiva da vida de Cristo está enfatizada nesse verso. Na plenitude dos tempos, ele veio com um objetivo, que era redimir os que estavam sob a lei. Jesus veio à terra para resgatar os que estavam sob a lei. A palavra resgatar significa libertar alguém mediante um preço. Nós estávamos encerrados no pecado, éramos prisioneiros e não podíamos nos livrar da maldição que a lei havia nos imposto. Entretanto, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, então, como nosso fiador, representante e substitutivo, assumiu o nosso lugar. Ele pagou o nosso resgate com o seu sangue e nos livrou do cativeiro da lei e da sua maldição. Por isso hoje nós estamos aqui livres, celebrando e glorificando o nome de Cristo Jesus. Mas o texto segue ainda no verso 5, acompanhe. Que ele veio a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção é um ato voluntário, e a iniciativa parte do próprio Deus. E essa iniciativa partiu quando nós ainda éramos pecadores. Porque nós o amamos hoje, porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa é sempre de Deus a buscar o pecador. A iniciativa é sempre Deus derramando a sua graça sobre pessoas como eu e como você, que não merecíamos nada que diferisse da condenação eterna e do juízo do Senhor. Um filho adotivo era anteriormente um não filho, mas o caminho da graça nos torna filhos de Deus. Com a vinda do Filho de Deus, nós somos recebidos como filhos adultos de Deus, ou seja, não precisamos mais de tutores ou de curadores. Mas como de fato nós nos tornamos filhos de Deus? Como isso ocorre? Recorrendo à teologia bíblica, ao texto sagrado, João capítulo 1, verso 12, o texto é muito claro que diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todo aquele que o recebeu, todo
aquele que creu genuinamente, que se arrepende dos seus pecados, que reconhece que é um transgressor da lei de Deus e que está sentenciado à morte eterna, mas que se entrega a Cristo, que recebe a Cristo, confiando exclusivamente na justiça do nosso Senhor. A consequência dos que o receberam e creram é serem libertos da escravidão, ou seja, não são mais escravos, mas passaram a ser filhos de Deus. Uma vez que o homem, mediante a fé, tem aceitado o sacrifício vicário de Cristo Jesus, a única base da sua salvação, e tendo chegado a Ele, ao trono da graça, clamando a Deus, Abba, Pai, as correntes de sua escravidão e a lei são quebradas. O homem não é mais escravo, mas torna-se filho de Deus e é co-herdeiro com Cristo. Meu querido, que aqui está, se você nunca confessou a Cristo Jesus, hoje é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, de reconhecer que você é um transgressor da lei de Deus, que você está fadado, você e eu, sem Cristo, estamos fadados à condenação eterna e a sofrermos as consequências da condenação no inferno. Mas aqueles que crerem e o receberem verdadeiramente são libertos da escravidão do pecado e da condenação e tornam-se filhos de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor para a salvação eterna. E eu concluo, meus amados irmãos, trazendo 3 aplicações para as nossas vidas acerca desse texto. A primeira delas é que, à luz do texto que acabamos de ler, em Cristo Jesus, não somos mais escravos do pecado. Portanto, não existem motivos para viver com medo e com a sensação, carregarmos a sensação de culpa diante de Deus. Viva diariamente a liberdade do Evangelho, refutando, espantando pensamentos de condenação, de medo, de rejeição. Traga à sua mente aquilo que lhe traz esperança. Lembre-se de que em Cristo a sua culpa foi plenamente tratada e perdoada. Os erros do passado ficam no passado. Hoje é dia de quebrar retrovisor, de deixar de olhar para trás. Quando nós confessamos e abandonamos o pecado verdadeiramente, ele é lançado no mar do esquecimento. Mas muitas vezes nós estamos em Cristo, mas a nossa mente e o nosso olhar ainda está aprisionado no nosso passado, por condutas que não condizem com o Filho de Deus, que com comportamentos que não condizem com o Filho de Deus, por desejos que não condizem com o Filho de Deus. Aproxime-se a Deus com confiança, servindo com temor, com amor e gratidão, na certeza que Ele é bondoso e misericordioso para nos perdoar. Não permita que erros do passado
o mantenham num cativeiro, lhe atormentando, lhe machucando e lhe paralisando. Olhe para frente, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Em segundo lugar, em Cristo fomos adotados por Deus e desfrutamos os benefícios de sermos filhos de Deus. Viva como um filho e não como um estranho. Aproxime-se de Deus com confiança em oração, descansando no seu cuidado diário. Mas semelhantemente às nossas relações interpessoais, com os nossos pais biológicos, com as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes ocorrem certas circunstâncias que nos afastam. E nós perdemos a comunhão. E quando nós perdemos a convivência, nós perdemos a intimidade. E quando nós perdemos a intimidade, nós perdemos completamente o relacionamento próximo com o Senhor. Eu não sei se você está vivendo esse afastamento do Senhor. O fato de nós estarmos aqui diariamente, semanalmente, não significa que o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento de desfrute e deleite, como de um filho para um pai bondoso. Hoje Deus nos dará a oportunidade de restaurarmos esse relacionamento. E por último, em Cristo Jesus temos a santa de liberdade de nos chegarmos a Deus, Pai, com confiança, chamando de Pai, na certeza que Ele não nos rejeita, nem nos abandona. Igreja do Senhor, preste bem atenção no que eu vou falar. Abandone uma espiritualidade movida pelo medo e pela tentativa de evitar punição da parte de Deus. Nós já fomos livres da escravidão. A nossa relação com Deus não pode ser pautada no medo. Não pode ser pautada no receio de sermos punidos. Nós devemos nos aproximar de Deus diariamente como filhos amados, confiando na obra completa de Cristo, orando com liberdade, obedecendo com alegria e descansando na soberania de Deus, nos lembrando que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Você e eu podemos ter sido rejeitados por muitos. Em relacionamentos, profissionalmente, ministerialmente, nas mais diversas situações. Mas o Deus revelado nas Escrituras, Ele nunca rejeitará a um filho que se aproxima diante dele e clama: Abba, Pai. Que se coloca na posição de humildade, de quebrantamento, desejoso de manter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Que possamos sair daqui desta noite com esse sentimento, desejosos de nos relacionar, na certeza que não somos mais escravos, na certeza que o Senhor nos libertou da escravidão, que o Senhor nos adotou como filhos, e agora nós podemos desfrutar da paternidade divina, no presente e na esperança futura, na certeza que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ser adotado por Deus significa viver em intimidade
em amor, cuidado, segurança, certeza da eternidade, como filho amado do Pai, mediante a fé em Cristo Jesus. Que possamos descansar e repousar os nossos corações na certeza que esse Deus, Ele é misericordioso, bondoso, amoroso, para perdoar os nossos pecados e para nos conduzir conforme a sua vontade. Que nós possamos viver com o coração repleto de gratidão por tão grande salvação que Deus operou em nós. E como uma demonstração da gratidão, nós iremos nos empenhar com todas as nossas forças para obedecermos à lei de Deus, não na busca da salvação, mas como gratidão da salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário para o seu povo. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos triunfar conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar neste momento.